Boa noite a todos, meu nome é Emerson, para quem não conhece. Vou falar sobre foi convocado pela nossa presidente. Não, sou eu, presidente. Não é mais, não. Não, é a mãe, eu sou uma diretora. Tá bom, diretora. A falar sobre o ala 18, né? Uma vez ela tinha postado no Face lá, que estava lendo, eu fui lá muito metido, corri para ver o que era e li também, né? Na verdade, é um livro muito indicado para quem quer saber quando a mediunidade simplesmente se instala. É muito bom. Isso mesmo. Então é um romance, né? Escrito como um romance. O próprio autor diz que nunca escreveu nada, ele é na verdade, né, um advogado, mas nunca se atreveu a escrever nada sobre nada, nem publicar nenhum tipo de artigo. Mas daí, como aconteceu isso com ele falou, não, vou fazer. Então esse livro tem muitas, assim, bastante diálogos, praticamente só diálogos, do começo ao fim. A primeira vez que eu vi ele, na verdade, foi um audiobook, daí fui ler para ver e realmente é tudo diálogo mesmo, então é legal, ele não deixa a pessoa, não dá sono na hora de você ler. E de fácil entendimento. Fácil entendimento, justamente. Então é um romance sobre esquizofrenia, digamos assim, e eclosão da mediunidade. Agora eu vou falar uma coisa que eu não quis falar. Pode passar aqui. Bom, o livro. Romance revela o drama de Roberto, um advogado que começa a ter terríveis e reais visões. São as primeiras manifestações de uma mediunidade incompreendida. Presencia um ato suicida e vivencia, e sua vivência, leva a se envolver em um caso policial de graves consequências futuras. Essas visões, caracterizando uma aguda e atroz perseguição por parte de espíritos maléficos, são interpretadas como alucinações e levam uma internação numa ala psiquiátrica de um hospital, a ala 18. Roberto é considerado esquizofrênico e recebe tratamento intensivo, mas somente na doutrina espírita é que ele encontrará a chave para a cura e para esse seu problema mental. Romance Repatriação, certamente trará ao leitor ensinamentos da doutrina de Allan Kardec, principalmente nos que se refere ao intercâmbio entre os dois planos de vida. Pronto, acabou a minha apresentação, era só isso. Não, brincadeira, pode passar aqui. Essa parte é boa, né? Deus. Bom, o protagonista. Roberto é um advogado que tem uma esposa chamada Débora, uma filha chamada Raquel. Ele também tem um hobby de filmagem, né? Filma protestos, pessoas, trabalhos, a fim de usar as imagens para futuros documentários. Isso, como eu disse, ele nunca tinha publicado nada, mas mesmo assim ele filmava para que alguma vez ele poder fazer algum documentário ou algum artigo. Tá? Uma pessoa normal, bem de vida, que não tem nenhuma religião, embora católico, não praticava. Bom, a mediunidade, né? Um belo dia, ele acorda, começa a visualizar vultos. Foi engraçado que daí nessa primeira, a esposa chamou a polícia. Imagina se a gente, toda vez que visse vulto, chamasse a polícia. Não, mas é porque ele falava, tem alguém ali. É a primeira vez que fica mesmo meio na dúvida. Será que é? Depois que você já está vendo, né? Você já até conversa, olha, você vem, tá aí também, volta. Isso deixa perturbado, mas ele acha que pode ser apenas a imaginação. Nesse dia, ele faria uma filmagem de um protesto que aconteceria num barco, no caminho. E no caminho deparou-se com um tumulto, era uma pessoa querendo cometer suicídio. Se eu soubesse que ela ia ficar tão pequenininha assim, tinha feito um pouquinho maior. A partir daí a vida dele tomou outro rumo. Então, nesse caso ali, depois de ter visto esse vulto, ele agiu como se nada tivesse acontecido, foi fazer essa filmagem nesse bairro ali, desse protesto, que era uma invasão, que iam tirar o pessoal de lá. No meio do caminho tinha um tumulto, uma pessoa estava tentando se jogar. E ele na filmagem, assim, ele percebeu que tinha alguém junto com ele. Até pouco tempo atrás aconteceu aqui em Balneário Camboriú um caso de suicídio, foi filmado e a pessoa parecia também conversar com alguém. Então aconteceu mesmo. Não, volta aqui. Fez assim. Então, quando filmou, ele jurava que tinha filmado o cara se empurrando alguém, né? E ele foi pra polícia, pro cara que estava lá, falou, não, fez o maior rebu.
até que tiraram eles, levaram. Não vou contar muito porque senão acaba perdendo a graça da história, né? Então a partir desse dia a vida dele tomou outro rumo, porque daí ele foi para casa, começou a ver mais vultos, cada vez mais nítido que ele via. Aflorou de vez. Aflorou de vez. Então, agora sim. Tá bom. As visões começaram brandas, como um vulto no quintal de casa, um vulto que encorajou o suicida a pular do prédio, e foram aumentando de nitidez a intensidade das pessoas, intensidade de pessoas deformadas no interior de sua casa, monstros malignos tentando fazer com que ele se descontrolasse, e um ser com capa vermelha e pele escamosa que o obsidiava. À medida que o tempo avançava, também avançavam as manifestações audiovisuais. Então foi ficando cada vez mais ostensivo o negócio. Chegou um momento que ele deu um surto, uma síncope, ele bateu na esposa, assustou a filha, a empregada, tudo. Estava vendo bicho voando pela casa, tudo. A esposa chamou um médico que era vizinho e eles levaram ele para o hospital. Lá no hospital eles já tinham casos de pessoas da família dele que tinha esse tipo de, na época, doença mental, provavelmente também era mediunidade não trabalhada, né? E decidiram que ele estava com alguma doença mental também por causa disso e resolveram internar ele numa clínica de um doutor que era muito conhecido na época, doutor Frederico, justamente, agora sim. A internação, está ele ali indo internado, bem feliz, contente, né? Roberto é internado numa clínica após os médicos testarem que ele provavelmente está com uma doença mental de fator hereditário. A ala 18 é situada no interior de uma clínica geriátrica e é fortemente vigiada por câmeras bem isoladas das demais dependências e do mundo exterior. Lá, Roberto foi mantido dopado, isolado de sua família, vigiado sempre de perto por enfermeiro e por câmeras de vigilância. Com sessões dirigidas pelo Dr. Frederico, o psiquiatra tentava diminuir as visões paranoicas do seu paciente, mas isso não adiantava e ele começou a ministrar eletrochoques. Ele teve duas sessões com esse Dr. Frederico, uma na sala dele, em que o obsessor dele se materializou na frente dele, e ele achou que era o doutor, então ele teve um momento que ele falou que ia matar a filha e a esposa, ele se indignou e grudou no pescoço do doutor, precisou os médicos, o enfermeiro apartar, e já na segunda, o Dr. Frederico, que não é bobo, mandou ele todo amarrado para uma sala à prova de som e com eletrodos na cabeça. E daí quando as visões aumentavam, e ele disse que teve e as visões que ele mostra no livro são muito parecidas com o que a gente vê nas mesas, assim, que eles falam, que é com locais, ele teve numa visão, ele teve num local que era uma caverna, e esse ser o obsessor, eu não sei se bem se era o obsessor ali, pelo que ele estava falando, que ele estava sendo enxerido, que estava lá. Pode ser. Para mim era um mago. O doutor, ele não tentava diminuir as visões. O doutor, ele começou a fazer experiências para aumentar, justamente. Então ele queria aumentar as visões dele. Ele começou a ser chamado de enxerido, acho que justamente, acho que é isso mesmo. E então ele ia nessa sala de a prova de som, né? Bom, enfim, pode passar. Isso aqui é só uma prévia, eu não quero me aprofundar muito também para vocês chegar lá, pegar o livro, é um livro pequeno, 200 páginas, não é muito longo assim, né? A letra é bem grande. Delícia. Bom, aqui, toda vez que eu ia palestrar hoje para treinar lá em casa, em vez de falar Dona Laura, eu falava Dona Daura. Então o encontro com a Dona Laura, ou Daura, se eu falar Daura, me desculpe, tá? Depois de tanto sofrimento, em que ele acha que não teria mais cura, entra em sua vida a Dona Laura, uma enfermeira do Lar dos Velhinhos, que lhe apresenta a doutrina espírita. Acho que eu botei muito velhinha, né? Porque se ela é enfermeira do Lar dos Velhinhos, ela quase que está ali como... Mas eu imaginei ela assim. Mais ou menos assim, também eu imaginei. Até no final ele fala que é uma senhora de cabelo branco e gordinha, né? Que ele apresenta a doutrina espírita. Ele ainda é relutante, fica meio desconfiado, mas a energia que fluía da senhora fez novamente acreditar em uma cura. Enfim, ela já trabalhava no Lar dos Velhinhos por causa do hospital psiquiátrico. Então ela fazia esse tipo de trabalho. Ela ia no hospital psiquiátrico, via os doentes que ela achava que era obsessão de algum tipo de espírito e
Escondida. Escondida, sim, escondida, só durante a noite, porque ela tinha portas de ferro, uma porta de ferro que Entre a ala entre a que ala o psiquiatra estava internado e a ala geriátrica tinha porta de ferro. Uma porta de E ferro. ela invadia, ela saía do porque geriátrico. ela tinha- que cuidava à noite, que abria pra ela. Ela tinha um trio, né? Tinha uma várias. ganguezinha lá que ela comandava. Bem, E ela tinha chave de todas as salas, então por isso que ela durante a noite, enquanto Bem um cuidava das câmeras, ela ia nesses quartos conversar com o pessoal. E ela foi no quarto do Roberto. Nesse momento ela falou para ele que era para ele ficar calmo, para não, se ele visse alguma coisa, para fazer uma prece, não fazer de conta que não estava ali, para que no outro dia, com menos medicamento, ela conseguisse falar com ele que ela teria uma solução para isso, né? Ele ficou contente na hora, pensou que uma solução, maravilha, né? Ele já estava ferrado, ele não tinha mais o que Justamente, acreditar. no outro dia, quando ela chegou a hora mais ou menos dela chegar no quarto dele, ele sofreu um ataque também do obsessor dele, ele apareceu também na frente dele. Disse que ele olhava para a câmera, ela falou para cuidar da câmera, que a câmera, se tivesse com a luzinha acesa, estava filmando, ele tinha que ficar calmo. Então ele olhava para a câmera lá e disse que os vermes assim começavam a cair, pingar do teto nele. E o obsessor fez o terror. Muito calmo ele ficou. Tocou o terror e ele fechado em copas lá para não transparecer nada. Nisso ela entra e aplica um passe na fronte dele e some tudo essa visão. E daí ela começa a falar sobre o espiritismo com ele. Aí ele fica, putz, mais louco que nem eu. Mas daí, como ele viu que ela falou que ficou um passe, e à medida que ela ia falando sobre o espiritismo, a Kardec e essas coisas, e as perguntas que ele ia fazendo obtinham respostas, ele começou a ficar mais confiante, já que ele não tinha nada a perder com ela. Será que está todo mundo louco? Vamos nessa. Então, pode passar. Ela fazia reuniões mediúnicas lá, né? Numa delas, Roberto foi guiado por uma voz que ele acreditava ser de sua esposa, muito parecida, até uma sala à prova de som. Ele conseguiu escapar do quarto dele e foi guiado por essa voz até essa sala à prova de som, onde acontecia os eletrochoques. Mas é lá que aconteciam as reuniões mediúnicas secretas. Ele se escondeu no armário e presenciou com sua evidência todo o trabalho mediúnico que lá ocorreu. Eu não vou explicar direitinho como é que foi esse trabalho mediúnico que ele viu, porque é legal que vocês leiam no livro, porque Bem detalhado. é bem detalhado, é muito assim que a gente passa na mesa, é muito bom mesmo, né? Cheguei a ficar emocionado na hora que eu estava vendo aquilo lá, foi muito bom mesmo. Ficando assim evidenciado, seu caso não era doença mental e sim uma mediunidade ostensiva. Aqui o caso suicídio que ele filmou começa a se ligar com a sua história novamente. E terá um desfecho dramático onde vemos que no universo tudo está ligado e nada acontece por acaso. Eu não vou contar essa parte mais policial do livro, que é justamente isso. Eu quero que vocês tenham a curiosidade de pegar e ler isso ali, porque a parte policial tem muito a ver também com a vida dele naquele momento e por que ele parou lá. Eu acho que não foi por acaso que aconteceu tudo isso nesse momento, ele precisava muito disso, senão ele teria até consequências piores para a vida dele nesse caso. Pode passar aí, finalzinho. A conclusão, essa é uma conclusão minha, da minha visão do livro, né? Nós viemos ao mundo com uma missão, nos auxiliar e auxiliar ao próximo na evolução moral e espiritual. Para isso, nos é fornecido ferramentas. E a que nós escolhemos é a mediunidade. Não adianta fugir disso. Quanto mais fugirmos, mais complicada fica a nossa vida. Quando chega a hora programada para que isso aconteça, nada fará parar a nossa missão. E se não aproveitarmos a oportunidade, continuaremos devedores para a próxima vida. Então é mais ou menos isso que eu imaginei, que eu captei do livro. No caso dele também, a mediunidade dele estava eclodindo no momento certo para ele. Ele não estava trabalhando certo isso daí, teve esses problemas, achou que era doença mental, coisa assim. E no momento que ele descobriu que era isso, era a mediunidade, que ele tinha que descobrir o espiritismo, tudo começou a melhorar. Vocês vão ver no livro mais para frente, tá? Agora que vocês lerem. Então é isso, não tem muito mais o que dizer.